santo é o teu nome. Josué capítulo 6, versículo 20. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja misericórdia? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Senhor, rendemos graças a Ti. Obrigado por essa noite, por essa palavra, pela vida dos meus irmãos que conseguiram chegar. Senhor, eu te peço que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar conosco através da tua palavra. O Senhor conhece cada necessidade, meu Deus e meu Pai, cada casal que se encontra aqui, cada família aqui representada, Senhor. E eu quero te pedir mais uma vez que no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, das famílias, meu Deus e meu Pai, na face da terra, dos casais, meu Deus e meu Pai, dos filhos também. Te pedimos nessa hora, Senhor, fale aos nossos corações, desbanca nessa hora, através da Tua palavra, qualquer preocupação, qualquer aflição, qualquer intimidação, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra tem sido alimento, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito, e nós rendemos graças a Ti. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, que o Senhor possa sondar, meu Deus e meu Pai, cada um que se encontra aqui nessa noite, e aqueles que irão assistir, que estão assistindo também. Fale aos nossos corações. Nós rendemos graças a Ti, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Obrigado pela Tua presença, obrigado porque nós cremos que o Senhor já preparou os nossos corações para receber a Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aqui nessa noite o Senhor quer falar a respeito de muralhas, quer falar a respeito de muros, que muitas das vezes se apresentam em nossas vidas. 15 dias atrás eu preguei aqui a respeito de Raabe, a respeito da prostituta. E essa semana o Senhor está falando das muralhas de Jericó, dessa muralha, dessa situação. E o interessante aqui dessa palavra é que esse povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, já tinha atravessado o Rio Jordão. E a gente vai ver no começo dessa palavra que Josué já tinha enviado os 2 espias, ele já sabia da situação da cidade de Jericó, ele já sabia o que estava acontecendo. E depois a Bíblia vai dizer que Josué fica com aquele povo acampado ao pé de Jericó. E a Bíblia vai dizer que ninguém saía e ninguém entrava. E a Bíblia também fala que o anjo do Senhor se apresenta a Josué para que ele pudesse dar as coordenadas daquilo que ele iria fazer para tomar a cidade de Jericó. E o interessante dessa palavra é que nós vemos o Senhor fazendo algo diferente. Porque eu fiquei me perguntando que quando o anjo falou para Josué que era para ele reunir 7 sacerdotes com as buzinas, com a arca da aliança, e o povo rodeando aquele lugar, eu fiquei pensando o quanto o povo daquela cidade, ou até o próprio povo de Israel, na incredulidade, na murmuração, poderia pensar assim: meu Deus, o que ele quer agora? O que a gente vai fazer agora? E a gente vai vendo que o Senhor vai dando as coordenadas daquilo que Ele queria que acontecesse. E a gente vê que o Senhor pede para Josué instruir aquele povo para que aquele povo ficasse em silêncio. Eles iriam rodear 6 dias a cidade. E no 7º dia eles dariam 7 voltas.
E o interessante é quando o Senhor pede silêncio, e eu fiquei perguntando ao Espírito Santo de Deus, o Senhor não queria que aquela situação virasse um carnaval. Não era para virar um carnaval. O Senhor pede silêncio porque Ele pede santidade e Ele pede reverência. Porque muitas das vezes nós queremos vivenciar milagres e nós não temos reverência na casa do Senhor, diante do Senhor, na presença do Senhor. Porque hoje nós vemos muitas pessoas, o cara lá de cima. Não é assim. Não é assim. Graças a Deus por aqueles que têm reverência, por aqueles que têm temor. É o nosso Pai Celestial, que merece todo respeito, que merece reverência. E era isso que o Senhor disse para Josué, para aquele povo, porque o Senhor conhecia aquele povo. E se o Senhor não desse ordem para que eles rodeassem aquela cidade em silêncio, aquilo ia virar um carnaval, ia virar uma bagunça, não ia ter reverência. E ao mesmo tempo da bagunça ainda haveria murmuração, porque ele conhecia o povo dele. Ele sabia que era um povo que ia ficar murmurando. Por que a gente está rodeando? A gente está fazendo papel de palhaço aqui. Porque às vezes, a gente mesmo, irmãos, a gente fica às vezes duvidando, ou então vendo pessoas duvidarem da nossa caminhada, de estarmos aqui uma sexta-feira. Poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos aqui, escolhemos estar aqui louvando e glorificando ao nome do Senhor. E como é bom quando nós temos reverência diante do Senhor. Quando nós entendemos, quando nós vamos para a casa do Senhor, a gente já precisa sair dos nossos lares em reverência, em temor. Porque a gente sabe que nós vamos reverenciar, nós vamos cultuar ao Senhor. Hoje a gente entende que o culto não é pra gente. O culto é pro Senhor. E às vezes a gente murmura, a gente reclama, o culto não estava bom, o louvor não estava bom, a palavra não estava boa. O culto não é para nós, irmãos. Nós viemos aqui adorar, reverenciar e louvar a esse Senhor. E a gente vê que o Senhor dá as coordenadas para que eles rodeassem aquela cidade. Porque o povo daquela cidade já estava intimidado, já estava amedrontado. Quando os espias chegaram para dar notícia da cidade de Jericó, ele disse o que Raabe já tinha falado. Eu sei que o Senhor já deu essa cidade na mão de vocês. Mas aí a gente vê também Josué esperando com que o Senhor se apresentasse para dar a direção daquilo que ele iria fazer. De como seria. Seria algo diferente, algo novo. Não era um muro, qualquer muro, era uma muralha muito alta, de uma espessura muito grande. E era aquele muro que o Senhor fala que iria cair. Então precisa crer. Nós precisamos crer. E o Senhor, quando Ele pede silêncio, quando Ele pede reverência, é porque o Senhor sabia que de repente aquele povo incrédulo, murmurador, iria duvidar do poder de Deus. E a gente fica pensando, gente, mas eles já tinham atravessado, eles viram as 10 pragas no Egito, eles já tinham atravessado, eles já tinham visto tantas coisas. Era para aquele povo continuar murmurando? Não era. Mas era um povo de dura cerviz, diz a palavra. Era um povo que era obstinado a ficar murmurando, reclamando, questionando, duvidando do poder do Senhor. E mais uma vez o Senhor queria manifestar a glória dele. Porque eu acredito que enquanto o Senhor pedia silêncio, enquanto eles estavam ali em reverência, enquanto eles estavam ali obedecendo ao Senhor, o Senhor estava mexendo nas estruturas daquele lugar. Porque seria um milagre. Não foi o silêncio, não foi o toque da buzina, foi um milagre de Deus aquela muralha cair. E nós precisamos disso na nossa vida. Quantas muralhas não precisam cair, irmãos, na nossa vida? Quantas situações? Muitas das vezes somos nós mesmos que somos muralha para nós mesmos, que precisamos cair nessa noite. Para que a incredulidade não continue operando em nós. Para que a gente possa ter vitória. Porque nós vemos aqui do jeito que teve que ser. E foi a obediência, não foi o grito, não foi a obediência. Porque eu fiquei imaginando aquele povo murmurador ficar calado naqueles dias. Porque eu acredito que quando chegava no acampamento, eu acho que eles falavam que eles queriam, que não queriam. Mas naquele momento de estar rodeando Jericó, tinha que estar em silêncio. E eu fiquei pensando, realmente, para a pessoa que fala demais, é difícil o silêncio. Porque na maioria das vezes, eu sempre falo, tem aquele linguarudo que fala demais. Como
difícil, tem guerras, tem gigantes que é no silêncio que vai cair por terra. Mas a gente não consegue entender isso. Tem momentos que a gente tem que pedir o Espírito Santo de Deus para botar uma cola na nossa boca, para a gente não estar falando, para a gente não estar murmurando, para a gente não estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E foi isso que o Senhor pediu para aquele povo. E eu fiquei imaginando aquele povo ali em silêncio, sem saber o que estava, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas graças a Deus que eles obedeceram, para que eles pudessem vivenciar aquele milagre. E tem milagre na nossa vida que só vai acontecer se obedecermos a esse Senhor. Porque era um milagre aqui que só o Senhor poderia derribar aquela muralha. Só o Senhor poderia destruir. Porque a Bíblia vai dizer, ninguém entrava, ninguém saía. Eu fiquei pensando, por que o Senhor não usou uma outra estratégia? Porque era necessário que o Senhor botasse aquele povo em reverência. Era necessário que aquele povo parasse um pouco de ficar murmurando, duvidando, questionando do poder de Deus. Aí ele pede silêncio. Quantas das vezes não tem situações que a gente está certa e o Senhor fala, fecha a tua boca, não se justifica, não fale nada. Mas aí a gente não quer obedecer. Porque é difícil ficar em silêncio, principalmente quando a gente acha que a gente tem razão. Às vezes, irmão, nós temos razão e Deus sabe que a gente tem razão, mas Ele vai falar, te cala-te, fica no teu silêncio. E esse silêncio, quando Ele fala, irmão, não é com Ele não. Porque às vezes a gente quer falar com o homem, quer bater boca com o homem, quer se justificar com o homem, e a gente se silencia de falar com o Senhor. A gente não abre a nossa boca, os nossos lábios para falar com o Senhor. Aí a gente quer falar. A gente quer falar, a gente quer agir segundo a nossa vontade e o nosso querer. Mas aqui vem uma ordem do Senhor. E eu fiquei maravilhada porque eu vi aquele povo obedecendo com toda dificuldade. Porque às vezes é difícil, irmãos, obedecer. Mas ele diz que é melhor do que sacrificar. Então quem entende que obedecer é melhor do que sacrificar, vai obedecer. E eu fiquei imaginando esse povo rodeando. E o interessante é que cada dia era uma só volta. Mas a cidade de Jericó, ela era bem grande. E eu fiquei imaginando no 7º dia, que seriam 7 voltas. Mas houve milagre. Houve vitória. A muralha caiu. Quais são as muralhas que precisam cair? O que precisa cair nessa noite? Quais são os tipos de muralha que você precisa ver, vivenciar esse milagre, para que você possa ter certeza que só Deus poderia fazer com que essa muralha caísse? Porque aqui a gente vê se cumprindo, mas a gente vê a obediência nesse povo. Está disposto a obedecer? Está disposto a fazer a vontade do Senhor? Está disposto a se calar? Naquele momento que você sabe que você tem toda a razão, que você é que está certa, mas o Senhor vai mandar nós nos calarmos? Será que nós estamos dispostos para isso? Para que essa muralha caia? Para que a gente veja o milagre? Para que a gente tenha vitória? Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor, Ele é poderoso para derribar qualquer tipo de muralha. Porque a gente sabe que a de Jericó não era nada tão fácil. Porque a gente sabe que aquelas construções da época, porque a gente sabe que tem, até hoje tem construções de pé lá em Israel, daquele tempo, que a gente fica imaginando, né, os engenheiros da época, o material que eles usavam. Tem muitas coisas lá de pé, antes de Cristo e depois de Cristo, daquele lugar. E a gente fica imaginando que só o poder de Deus, quantas coisas na tua vida e na minha vida que é só o poder de Deus. Hoje a gente depende do Senhor, coisas grandes, coisas pequenas. Então a gente sabe que só o agir de Deus, só o mover de Deus, só o poder de Deus. E a gente vê essa muralha caindo por terra. Quais são as muralhas que precisam cair? Porque o Senhor já tinha dito, só Raabe, eu preguei sobre Raabe, só Raabe e a sua família, quem estiver dentro daquela casa, que vai se salvar, mais ninguém. Deus tinha dito para Josué, eu já entreguei essa cidade nas tuas mãos. E muitas das vezes o Senhor já disse, tem dito, tem confirmado, tem
reafirmado que a vitória já é nossa. O que precisamos fazer? Continuar obedecendo. E muitas das vezes, o obedecer é o silêncio. É você entender que você não precisa justificar. É você entender que você não precisa estar falando mais se o Senhor está falando para você não falar. Você vai buscar no Senhor para que você consiga ficar calado. E como eu disse, não é fácil. Principalmente quando a gente acha que está com a razão. A gente pode ter até a nossa razão que é natural. Mas a celestial, às vezes Deus sabe que a gente não tem razão nenhuma. E muitas das vezes o Senhor está trabalhando em cada um de nós. E muitas das vezes o Senhor está nos lapidando e está falando, fica em silêncio. Porque quando Ele manda nós ficarmos em silêncio é porque Ele vai nos justificar. Ainda que demore, irmãos. Porque às vezes demora. E graças a Deus quando a gente entende isso. E a gente nem precisa ficar pedindo o Senhor para nos justificar. E a gente nem precisa ficar pedindo justiça para esse Senhor, porque Ele já diz na palavra dEle que Ele é justiça, que Ele é justo. Então no tempo certo, se for da vontade dEle fazer a justiça, Ele vai fazer com as mãos dEle, não com as nossas mãos. E a gente viu aquele povo rodeando Jericó. E não foi um dia, foram 7 dias. Só que no 7º eles teriam que dar 7 voltas. Quantas das vezes o Senhor não te dá uma direção, faz um propósito, aí você faz o propósito. Só que às vezes a gente acha que a gente entra num propósito, seria muito bom, amanhã terminou o propósito, o milagre aconteceu. Não é assim, irmãos. Eu costumo dizer que a nossa caminhada em Deus, para mim é como se fosse uma caderneta de poupança. Porque a gente caminha, a gente vai buscando, a gente vai louvando. Tem momento que a gente sabe que a gente está fraquinho, aí você sabe que você tem crédito. Às vezes as pessoas ficam, mas você está orando pouco, você não está indo para um monte, você não está fazendo... Mas você tem crédito, porque você sabe, Deus sabe o que você já fez. O Senhor sabe da nossa limitação. Então ainda que a pessoa te cobre, você vai falar, não, eu sei da minha caminhada com Deus. Isso é pra gente ter paz, isso é pra gente não ficar achando que aquilo que o outro acha que a gente é ou pensa, a gente vai trazer isso pra nossa vida. Eu sempre digo, se você tem a sua identidade em Deus, você sabe quem você é. Você sabe o momento que você está fraco, você sabe o momento que você está abatido, você sabe o momento que você não está orando, você sabe o momento que não está lendo Bíblia. Mas chega um momento que vem um despertar, irmãos. Para aqueles que têm um Senhor, chega um momento que eu, peraí, tem alguma coisa errada, vou me levantar de novo. E é assim, irmãos. Porque o Senhor conhece as nossas limitações e nós somos humanos. Então todos nós passamos por essas situações. Todos nós, às vezes, tem situações que a gente fica cansado, a gente fica mexido, a gente fica abalado. E glória a Deus por isso, eu sempre digo, porque senão a gente vai achar que a gente é um santarrão. Ou então a gente vai achar, não, porque eu busco muito, porque eu faço muito. E é aí que vem a queda, que a gente começa a achar que a gente é melhor do que todo mundo. Aí a gente começa a achar, porque eu oro, porque eu faço, é a misericórdia de Deus. Mas quem aqui já não passou momentos que não orou, que não pegou na Bíblia, e nem por isso Deus deixou de cuidar de nós. Nem por isso Deus deixou de nos abençoar. Nem por isso Deus botou a faca no nosso pescoço. Não, Ele não trabalha dessa forma, não. Ele diz que Ele bate, se abrirmos, Ele entra e faz morada. E quando Ele faz morada, Ele consegue entender o momento que nós estamos vivendo. E às vezes Ele sabe que nós estamos dessa forma porque nós estamos abatidos. Porque as lutas nos abatem, sim. As situações, as circunstâncias nos entristecem, sim. E Ele, por ser um Pai amoroso, Ele nos conhece, Ele nos entende e Ele nos ajuda. E quantas das vezes nós não estamos assim e o milagre acontece? Porque nós temos crédito, irmãos. Você tem que crer que a tua busca, a tua caminhada, a tua reverência, o teu temor faz com que você venha ter crédito com esse Senhor. Mas não é para ficar na bagunça, não é para ficar no oba-oba, não é para ficar na confusão, não. É aquele momento que a gente está sentindo que a gente está enfraquecido. E a gente vê aqui nessa palavra o Senhor mostrando para aquele povo mais uma vez que Ele era o Senhor, que Ele era Deus, para fazer aquele milagre, de fazer com que aquela muralha caísse por terra. E muitas das vezes,
como eu disse, a muralha somos nós mesmos, porque nós não acreditamos, porque nós duvidamos, porque nós não aceitamos que o Senhor é poderoso para fazer. Porque aqui, essa muralha, para ela cair por terra, para aquele povo de Israel era impossível, mas para Deus era possível. E Deus mostrou que Ele podia. Foi Deus que tinha dito para Josué, do jeito que Ele queria que aquele povo rodeasse aquele lugar. Quantas das vezes nós não deparamos com pessoas fazendo propósito? E eu digo para vocês de todo o meu coração, se o Senhor está dando essa direção, faça. Você pode até falar, mas eu já fiz vários. Continua fazendo, Ele está mandando você fazer, faça. Pode ter certeza, você está guardando ali, você está tendo crédito com o Senhor. Então faça, não duvide, porque se Ele está te impulsionando, se Ele está te direcionando, Ele sabe para quem e por quê. Então obedeça, porque é isso que nós precisamos, porque às vezes a gente quer ficar contendendo com Deus. A gente quer às vezes que Deus fale conosco ou revele alguma coisa para nós. Irmãos, a fé, o que ela fala? Da fé é aquilo que você não vê. Então você não contenda. Você vai obedecer. Ele está mandando eu fazer, eu vou fazer, eu vou confiar. Para alguma coisa vai servir, para alguma coisa é. Às vezes não é nem para o milagre acontecer logo, mas é para tratar com cada um de nós, é para trabalhar em nossas vidas, é para nos preparar para o milagre chegar. Porque a gente não vai receber milagre de qualquer maneira, porque aqui é um milagre, mais um milagre na vida desse povo. Porque aí era uma muralha, era uma cidade fortificada, era uma cidade que eles achavam que ali eles estavam seguros. Era uma cidade que, mesmo eles sendo homens de guerras, eles não iam conseguir, porque de repente ia ter que vir uma britadeira, aquelas máquinas bem poderosas para derrubar aquilo, irmãos. Mas aí foi a obediência daquele povo, foi o silêncio daquele povo. Então, se o Senhor estiver pedindo silêncio, irmãos, fica de boca fechada. Não é para falar, não é para falar, não é para justificar, não é para justificar. Fica no teu silêncio, obedeça a Deus, mas continue conversando com Ele. Ele não está em silêncio contigo, Ele está te ouvindo. Se você, Ele pode não te responder na hora que você quer, mas Ele vai estar te ouvindo. E é isso que precisamos crer, que Ele está nos ouvindo. Então, quando chegar o momento certo, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido, tudo aquilo que Ele tem falado com cada um de nós. Porque aqui foram 7 dias, mas eles já vinham de uma trajetória, eles já vinham passando por várias situações. E a gente vê que situações que eu acredito que se fosse cada um de nós, a gente ia estar o quê? De boca aberta, servindo esse Senhor sem questionar, porque a gente lendo, a gente fica maravilhado. Imagine você presenciando aquilo. Mas nem por isso Deus deixou de abençoar. Porque Deus podia, várias vezes Ele falou com Moisés, ó. Aí Moisés falava o quê? Senhor, é teu povo, se o Senhor exterminar, o que vão dizer do Senhor? É Senhor, irmãos. Senhor dos senhores. Não é cara, não é qualquer pessoa, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz. Então nós precisamos sim reverenciar, nós precisamos ter reverência para estarmos na presença dele. Porque quando o anjo aparece para Josué, ele fala para Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. E Josué obedece. Então o Senhor está falando nessa noite que Ele é poderoso para derribar as tuas muralhas. Eu não sei o que está cercado. Eu não sei o que não entra e o que não sai. Eu sei que o Senhor está falando nessa noite que Ele é poderoso. Ele vai te dar instrução, Ele vai te dar direção. Você só precisa obedecer. E no tempo certo essa muralha vai cair, porque aqui da palavra caiu. E eles precisaram obedecer, fazer a vontade do Senhor. E quando você estiver fazendo os teus propósitos, irmãos, não duvide. Ainda que você não entenda, ainda que você ache assim, já fiz vários, não aconteceu nada, você que pensa. Pode não ter acontecido no natural, mas no espiritual, quando você está fazendo os teus propósitos com Deus, quando você tem reverência a esse Senhor, quando você
um propósito dizendo que foi Deus que mandou, não termina. Começa e não termina. Por isso que eu sempre falo, ore e peça ao Senhor para confirmar, para você fazer o propósito, para você não fazer nada pela metade. Aí eu lembro de Ana, que fez o voto e entregou o filho. O filho que ela tanto queria. Porque a gente lembra de Ana e fala, essa mulher é louca, ela quer engravidar, ela quer um filho. E vai dentro do templo dizer que vai entregar aquela criança, ela não vai criar aquela criança. Ela não fez voto de touro, ela cumpriu depois que Samuel desmamou. Então o Senhor é poderoso para derribar qualquer tipo de muralha. E se for nós mesmos, como ele fala em Jeremias 18, vaso na casa do olheiro, que possamos, irmãos, cair, que possamos descer, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor faça a obra segundo a vontade e o querer dele. Porque nós precisamos dessa dependência do Senhor. E ele está falando aqui, não adianta, não precisa se preocupar com a espessura desse muro, com o tamanho desse muro, só acredite. Então, se você vai fazer o teu propósito de jejum, se você vai especificar para que é, que a gente sabe que o jejum, a gente sabe que é para a gente se aproximar mais do Senhor, se relacionar, se ter mais intimidade. Mas a gente sempre embute algumas coisas dentro do jejum. Tenha reverência. Faça crendo. Senhor, eu posso não estar entendendo, mas o Senhor está requerendo esse jejum, eu vou fazer para alguma coisa, ela vai servir, irmão. Porque ele diz na palavra dele que nada que façamos é em vão. Nada que nós fazemos para esse Senhor é em vão. Porque a gente entende que existe a lei da semeadura. Primeiro planta para depois colher. Tem gente que quer colher antes de plantar. Tem gente que acha que se vai plantar banana, vai colher maçã. Não vai. Tem gente que só está plantando maldade, que é bênção. Não vai. Porque na palavra de Deus, ele não trabalha dessa forma. E ele mostra para a gente que não trabalha assim. Ele fala da perfeição, número 7. Né? Que ele fala 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 voltas. Perfeição, o número da perfeição. E a gente vê o Senhor conduzindo aquela situação. Então não seja incrédulo quando você estiver fazendo teus propósitos. Às vezes é propósito de silêncio. A gente vê gente fazendo propósito de rede social. Eu acredito que é uma bênção, porque às vezes você não tem mais tempo para ler Bíblia, para orar, para se relacionar com ninguém. Só a rede social. Então tem momento que a gente precisa sim abrir mão dessas coisas que está tirando a gente da presença do Senhor, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus. Quantas coisas! E é válido, irmãos. Porque na maioria das vezes é o Espírito Santo que está te incomodando, já está demais, tem que parar. E quantas pessoas já não vivem sem uma rede social, sem um celular? Não consegue ficar uma hora sem estar com o celular na mão. Aquilo vai viciando. E hoje o que mais a gente vê são coisas nos viciando. Para fazer o quê? Tirar o tempo que nós temos de estarmos na presença do Senhor, meditando na palavra. Porque aí vamos meditar na palavra, vai vir um sono, vai vir um cansaço, vem, né? Mas aí ficar uma madrugada toda numa rede social, ou vendo um filme, para quem gosta, que eu adoro, é fácil. E quando a gente pega a palavra, vem um sono, vem um cansaço, vem um desânimo. Por isso que a gente precisa preparar um horário para a gente fazer o nosso devocional. Porque senão vai passando dias, meses, anos, e a gente vai se afastando da presença do Senhor. Eu não sei que tipo de muralha precisa ser derribada. Mas o Senhor está falando nessa noite de muralha, está falando de milagre. Porque essa muralha ter caído por terra foi um milagre. Porque não tinha como essa muralha cair. Mas a obediência daquele povo, o silêncio daquele povo, o acreditar, porque o Senhor já tinha dito para Josué que ela cairia. O que o Senhor já falou que vai fazer na tua vida? Você ainda está duvidando? Ou você já acredita? Ou você não está olhando para as circunstâncias? Porque eu sempre digo, eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor já falou para mim do que as vozes estranhas, do que aquilo que eu estou vendo. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não precisa mentir. Porque ele já tinha dito, Josué, eu vou botar aquele muro abaixo. E graças a Deus que Josué era um homem de fé, já tinha vivido outras
experiência e a gente vê um homem de fé em Josué. Mas às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, vai fazer de tudo para que a gente duvide, para que a gente não creia, para que a gente fique oscilando, para que a gente fique duvidando. Não duvide do poder de Deus, não limita esse Senhor. Limita para a tua vida, mas não limita para a vida do outro. E se o outro estiver ouvindo alguém querendo limitar, você fala, meu Deus é poderoso, ele é fiel, ele pode, porque ele pode. Quantas coisas ele não fez, e nessa noite ele está falando a mesma coisa, eu posso. Para você é impossível, vai ser sempre impossível. Graças a Deus que é impossível, porque também se fosse possível a gente fazer tudo, a gente já, sem fazer nada, a gente já se exalta. Imagine a gente fazendo alguma coisa. Graças a Deus que a gente não pode. Graças a Deus que hoje nós dependemos desse Senhor. Graças a Deus que tudo é para honra e glória dele. É para ele, por ele e para ele. Então a gente hoje entende que nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco. Nós não fazemos nada e graças a Deus quando a gente entende isso. Quando nós somos dependentes desse Senhor. Então na maioria das vezes o Senhor está nos tratando, está trabalhando em nós. Eu estava falando hoje com meu filho. Tem situações, irmãos, que se a gente não entender que às vezes nós estamos vivenciando, para que possamos nos movimentarmos, para sermos empurrados, para chegar, a gente não chega. Porque fica tudo muito fácil. Aí a gente relaxa, a gente se acostuma, aí a gente fica naquela mesmice, aí tem que vir situações para te impulsionar. E a gente precisa entender, às vezes, que as pessoas não estão querendo nos prejudicar, eles estão sendo usados por Deus para que a gente chegue aonde o Senhor quer que a gente chegue. Porque na maioria das vezes a gente se acomoda e tá bom do jeito que tá. Eu já estou cansado só de pensar se eu tiver que fazer alguma coisa. E graças a Deus que esse Senhor é tão lindo que Ele faz isso, que aí a gente começa a se movimentar, a gente começa a reagir, a gente começa a fazer aquilo que tem que ser feito. Porque Deus, Ele continua sendo fiel. Então a muralha de Jericó, ela foi abaixo. A única família que sobrou ali foi Raabe. Né? Uma impossibilidade de vida de Raabe por ser uma prostituta. Ninguém dava nada por aquela mulher, porque ela tinha um rótulo, ela era uma prostituta, mas ela tinha fé. E eu fiquei pensando, quando eu preguei com Raabe, quantas mulheres naquela cidade não se achavam melhor do que Raabe? Quantas pessoas às vezes não se acham melhor do que nós, irmãos? Quantas pessoas às vezes não se acham melhor do que nós? Mas foi Raabe que foi escolhida para encontrar com aqueles homens, aqueles espias, e falar, eu sei, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês, e eu sei que essa cidade já foi entregue para vocês. Ela tinha fé. No olhar natural, ninguém dava nada para aquela mulher, achava que era o fim daquela mulher, mas o Senhor sabia que ela era uma mulher de fé, e o Senhor mudou a história daquela mulher. E a única família que não foi destruída em Jericó foi Raabe, porque o povo de Deus deu a palavra, os espias deu a palavra. Quando eles voltaram com o relatório, eles falaram a respeito de Raabe, mandou que Raabe colocasse na janela dela uma fita de escarlate, que colocasse todo mundo ali dentro daquela casa, e aquela família foi salva, não foi destruída, mas aquela cidade, aquele muro, aquelas pessoas que estavam ali, eles foram destruídos. Aí a justiça de Deus, aí isso não cabe a nós, cabe ao Senhor, porque o Senhor é fiel, Ele é poderoso, Ele sabe como faz, da maneira que faz, nós só precisamos obedecer. Então, muitas das vezes, o obedecer é você estar em silêncio, porque às vezes nós falamos demais. E o falar demais entristece o Espírito Santo de Deus, porque nós entristecemos sim com aquilo que a gente fala, coisas que a gente não compreende, coisas que não está na nossa alçada, a gente quer se meter, a gente quer falar, e a gente entristece sim o Espírito Santo de Deus. Aqui o Senhor queria obediência, aqui o Senhor queria que aquele povo estivesse em silêncio, aqui o Senhor queria que eles estivessem em reverência naquela trajetória de rodear a cidade de Jericó. E eu acredito que as estruturas foram sendo bombardeadas, para que no 7º dia, na 7ª volta, quando eles gritassem o grito da obediência, o grito da vitória,
aquele muro foi abaixo. Vamos ficar de pé. Alabassuri canta, alabaxé.